Buenos dias! Paz seja convosco. Se você está aqui nesse story, você viu o anterior. E se você viu o anterior, eu queria te perguntar sinceramente, ele te incomodou? Ele te deixou um pouco ofendido, talvez? Um pouco ofendida? Ele fez você pensar, não acredito. Não acredito que eu acabei de ver um story falando isso. Oh. Se isso te incomodou, com certeza é porque o Senhor tem coisas a tratar com você dentro disso. E Jesus, ele nunca teve problema em denunciar o pecado, ele nunca teve problema em apontar onde é que está o erro, aonde que a gente está desalinhado, ele nunca teve problema com isso. Jesus, ele nunca deixou de confrontar o pecado. Ele sempre amou cada pessoa com quem ele se encontrou, mas ele nunca deixou de confrontar pecado. E a gente vive num tempo em que confrontar o pecado virou motivo de cancelamento, virou motivo de você ser odiado, de você ser detestado por muitos. Virou motivo para que você se torne alguém que ninguém quer ter por perto. E detalhe, eu não tô falando do povo de fora, eu tô falando do povo de dentro. O povo de dentro da igreja do Senhor. O povo que entregou sua vida para Jesus, o povo que desceu as águas do batismo, o povo que serve na igreja de alguma maneira, o povo que está semana após semana recebendo a palavra. Quando confrontados nos seus pecados, se ofendem e odeiam, em vez de agradecer o cuidado de Deus. E de verdade, se Jesus não tivesse confrontado os meus pecados, eu nunca teria mudado. Se Jesus nunca tivesse dado nome aos bois, sabe? Se Jesus nunca tivesse tratado comigo sobre diversos problemas, diversos pecados que eu carregava comigo, se ele não tivesse me confrontado, eu nunca teria de fato me entregado para o Senhor, porque o meu coração não seria quebrantado. Eu não pararia para pôr a mão na consciência de verdade sobre muitas coisas. Então o confronto do Senhor na nossa vida, mana e mana, é necessário. E quando alguém que te ama, um irmão na fé, que te acompanha, que te ajuda, que está sempre ali com você, está sempre ali te edificando, orando com você, batalhando espiritualmente junto com você, vem para você e te manda a real, fala, ó, vamos conversar? Tô percebendo isso, isso e isso, e a palavra é isso, isso e isso, e eu percebi que tal, e a palavra nos aponta para esse outro caminho aqui. Você tá errado, você tá em pecado, isso tem que parar. Você precisa buscar conserto com o Senhor. Isso aqui tá desalinhado. Isso aqui não pode continuar da maneira que tá. Quando alguém chega, um irmão na fé, um amigo, sabe? Alguém que tá ali realmente assim, ó, com o coração entregue, voltado para o Senhor e voltado para você, chega para você e te confronta. Ou mesmo quando acontece, porque já aconteceu comigo, de pessoas completamente desconhecidas que não caminhavam comigo, que não me acompanhavam, mas Deus falou comigo e chamou minha atenção através da vida dessas pessoas. Às vezes isso acontece. Quando isso acontece, é muito necessário que a gente entenda que a pessoa não está contra nós. A pessoa não está querendo nosso mal. A pessoa não está querendo quebrar nossas pernas. A pessoa não está querendo nos humilhar. A pessoa não está querendo ver a gente depressivo, deprimido. A gente vive num tempo que qualquer coisa é gatilho. Ai, me deu um gatilho disso aqui. Ai, me deu um gatilho daquilo ali. A gente vive num tempo em que tudo é gatilho. Tudo é sensível demais. Tudo gera trauma. Tudo paralisa. Mana e mana, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Tem limite para tudo. Até para essa sensibilidade. Somos sensíveis, temos sentimentos, tem coisas que nos machucam sim, mas tá demais.
A palavra do Senhor diz que o Senhor corrige o filho a quem ele ama. E como que Deus vai nos corrigir? Tem algumas maneiras, vou falar pela minha experiência nesses anos, depois da minha conversão, que aconteceu lá em final de 2008. Manos, Deus já veio me confrontar, Deus já veio tratar comigo em meio ao meu momento de adoração, de louvor ao Senhor. Ninguém falou comigo, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, a palavra me confrontou. Em outros momentos, pastores vieram falar comigo e me confrontaram. Em outros momentos, líderes vieram falar comigo e me confrontaram. Líder de adoração com danças, líder de louvor, sabe? Líder do ministério de mulheres, pessoas. Deus já veio tratar do meu coração e confrontar meus erros, meus pecados, minhas hipocrisias em casa, orando, sozinha. Quando todo mundo saiu, foram para a escola, foram trabalhar, todo mundo saiu, ficou só eu em casa, e aí eu vou para o meu tempo com Deus, e Deus já veio falar comigo, em meio ao meu tempo de oração, meu tempo de leitura da palavra, meu tempo de devocional, e me colocou em lágrimas ali. Deus já veio falar comigo sobre muitas coisas, através de louvores que eu estava limpando minha casa, ouvindo um louvor, pensando mil coisas, falando com Deus e pensando sobre KWXYZ e, sei lá, dando comida para as minhas cachorras. E Deus veio falar comigo. Deus, Ele criou a igreja com propósito, nós não estamos sozinhos. E Ele usa pessoas para tratar com a gente. Ele usa pessoas para tratar com a gente. Que pessoas? Qualquer pessoa? Não, também não é assim. Não é assim. Pessoas que estão ali, ó, conectadas com o Senhor, buscando ao Senhor, com um coração sincero, genuíno. Pessoas constantes na fé. Pessoas que já têm ali a sua caminhada com o Senhor estabelecida. Pessoas que não estão em cima do muro. Pessoas que não são perfeitas, têm defeitos como a gente tem defeitos, mas são pessoas que estão ali, ó, como Davi, sempre se voltando para o Senhor, sempre realinhando o seu coração com Deus quando falham, quando pecam, quando erram. E não vivem pecando de propósito, e não vivem falhando de propósito. São pessoas que carregam o temor do Senhor no seu coração, pessoas que amam a igreja, que amam a obra de Deus, que amam os irmãos, que amam mesmo, e que estão ali, e que Deus usa essas pessoas muitas vezes para falar com a gente, sim. Não é qualquer pessoa. São pessoas que muitas vezes Deus usa para tratar com a gente, olho no olho. E se nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, quando o Senhor, Ele levanta alguém, um líder, um amigo na fé, um irmão na fé, para vir confrontar pecados, ou mesmo quando Ele usa um estranho que não te acompanha, que não sabe da sua vida particular, não sabe nada de você, mas Deus traz um conhecimento pelo Espírito Santo e a pessoa vem e fala com você e é aquilo. E é aquilo, não foi armação, não é fingimento, é o Senhor mesmo batendo na porta do teu coração, batendo na porta do meu coração. Talvez esse story sobre o jogo desigual tenha te incomodado. E eu repito, talvez o Senhor esteja batendo na porta do seu coração através dessa publicação. Então, mano e mana, se você chegou até aqui, seja um mano inofendível. Seja uma mana inofendível. Manos, eu tô já há um tempo com Deus falando sobre isso comigo. Juliana, seja inofendível. Seja inofendível. Chega de tanto se ofender, tanto se ofender, tanto se ofender com tudo que falam, com tudo que fazem, com tudo que dizem. Chega de ficar nessa vitimização. O Senhor odeia essa coisa de vitimismo. Os discípulos de Jesus não se vitimizavam. O próprio Jesus não se vitimizou. E por que a gente que diz amar Jesus, que diz seguir Jesus, que diz ter o coração voltado para Ele, por que a gente tem se deixado levar por essa onda maligna de vitimismo? Essa choradeira à toa.
E eu não tô dizendo que a gente não tem o direito de ficar triste com algumas coisas que acontecem. Porque a gente é ser humano. Eu já fiquei triste com tanta coisa. Só que eu tenho que reconhecer que teve muitas vezes que eu fiquei super triste, super chateada, super magoada, ofendida. Me afastei de algumas pessoas que eu até gostava pra caramba, porque eu me ofendi facilmente. O Senhor, mana e mana, Ele te chama para amadurecer. Ele me chama para amadurecer. A gente pode chegar na presença do Senhor completamente imaturos. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente permaneça imaturos. O Senhor Jesus é a pessoa que mais tem motivos, se a gente for ver na real, para estar ofendido. O tanto que a gente peca, erra, falha. Mas não. Jesus, Ele não partiu para esse lugar de estou ofendido, me desonraram, então fogo neles. Não, pelo contrário. Ele decidiu nos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade. Através do quê? Da morte dele, da vida e morte dele aqui nessa terra. Jesus, ele veio pagar o preço que ninguém poderia pagar. Jesus, ele veio abrir uma porta que só ele poderia abrir. Na verdade, ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele veio destruir o poder da morte e do pecado para que nós pudéssemos, através dele, também vencer. Para que a gente pudesse ser chamados novamente de filhos e filhas de Deus. Jesus, ele poderia ter se ofendido e ter mandado fogo, mas ele mandou salvação. Jesus é santo, é puro, é soberano. E é claro que existe sim o juízo de Deus. Deus faz justiça. Deus, ele vai derramar sua ira sobre o mundo. Ele vai derramar sua ira sobre os filhos da desobediência. Isso é um fato também. Deus não é apenas amor, não. Ele também é justiça porque ele é santo. E a gente muitas vezes não quer olhar para esse lado, mas é fato. Só que antes, muito antes de pensar no juízo, no fogo, na destruição, o Senhor, ele nos abre caminho para restauração, para salvação. Ele confronta nossos erros, nossos pecados, para que nós venhamos ser salvos, para que a gente venha viver o propósito dele para nós e não o propósito do inferno. Se Jesus está te confrontando a respeito de algumas coisas na sua vida, não leve isso para um lugar de ai, Deus não me ama ou tal pessoa me odeia. Não. Leve isso para um lugar de gratidão. Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado para com a minha vida. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está me alertando, porque o Senhor está tentando abrir os meus olhos para aquilo que vai me levar para um caminho de destruição. Mana e mana, hoje em dia as propostas são muitas. E elas são modificadas, elas são ajustadas, porque o diabo não cria nada. Mas tudo que já existe ele consegue corromper, porque ele é o diabo. Ele mente muito para nós. E talvez você tenha vivido a sua fé acreditando em mentiras e achando que tá ok. Algumas das mentiras que o inferno conseguiu lançar no mundo, sistematizou, virou parte de cultura, e aí a gente cresce vendo as pessoas fazendo desse jeito e falando que tá tudo bem, e aí a gente entrega a nossa vida pro Senhor, e aí a gente tem muita dificuldade de entender que não tá tudo bem, que aquilo não é bom, que aquilo não é puro, que aquilo não edifica, que aquilo é pecado, que aquilo tem que ser deixado de lado completamente, que não dá para conciliar com a nossa vida com Jesus. Exemplo, eu entreguei minha vida para Jesus no ano passado, ou eu entreguei minha vida para Jesus no mês passado, só que eu acredito de verdade que eu posso continuar transando com meu namorado, com a minha namorada, que Deus me entende, Deus sabe que eu sou falho, mas ele vai continuar me abençoando e ele vai me usar poderosamente para a glória de Deus, aleluia.
Exemplos 2 e 3. Eu estou há um tempo na igreja e eu recebi uma mega oportunidade. Vou liderar um ministério, seja lá qual for. E durante o período dos cultos, das programações, tudo que tem a ver com esse ministério, eu sou uma bênção. Eu sou a camisa e eu dou o meu melhor. Eu dou o meu máximo. Faço o que dá e o que não dá. Dou a minha vida naquilo. Fico super feliz, recebo muitos elogios. A galera toda olha pra mim e fala: nossa, fulano é top. Nossa, quero chegar no nível do fulano. Nossa, fulano é minha inspiração. Só que quando eu vou pra minha casa, lá no meu quarto, debaixo das cobertas, lá no meu banheiro, ou quando a minha casa tá vazia, eu acesso pornografia. Eu pratico masturbação. Ou eu fico ali no WhatsApp ou em conversas fora do tempo dos eventos falando mal da galera. Exemplo 5. Eu adoro a leitura da palavra, eu amo ler a Bíblia. Eu decoro versículos com facilidade, eu desenrolo uma explicação bíblica com muita facilidade. Eu leio muitos livros, eu assisto documentários, eu vejo filmes muito edificantes e eu fico indicando música, livro, filme, livros da Bíblia para todo mundo e eu adoro trocar essas ideias mega inteligentes, assim, super sabedoria top nas minhas conversas e aparentemente as pessoas me veem como uma pessoa sábia, dedicada nas escrituras e tudo mais, que fala muito bem, que se desenrola muito bem. Porém, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, no ordinário do dia a dia, eu não pratico nenhum dos princípios que eu li, que eu decorei e que eu vivo falando para as pessoas. Eu sou hipócrita. Exemplo 6. Eu tenho um ativismo religioso mega blaster power super ultra ativo. Entendeu? Tudo que tem na igreja eu tô lá. Todos os eventos, reuniões, programações das mais diversas, sendo do meu ministério ou não sendo do meu ministério, eu tô lá. Tudo eu participo. Aonde precisa eu tô. Tudo que a igreja faz eu participo. Porém, de tanto ativismo, de tanto fazer tudo em todo lugar com todo mundo, no final das contas eu acabo não estando em lugar nenhum e não fazendo nada com profundidade. O meu serviço ao Senhor, o meu serviço à igreja se torna superficial por causa do meu ativismo. Eu não sei parar para escutar, eu não sei parar para prestar atenção, eu não sei focar, eu não sei deixar Deus falar comigo. E adianta o quê? Exemplo 7, e eu paro por aqui, porque são muitas as coisas, são muitos os lugares onde a gente peca, onde a gente erra, onde a gente falha, e muitas vezes a gente tem consciência, mas a gente não se mexe para se consertar, até que Deus venha e dê um safanão daqueles na gente, porque de vez em quando a gente precisa. Admita, de vez em quando você precisa, de vez em quando eu preciso, sim. Nós somos imperfeitos e muitas vezes teimosos, cabeça dura, cabeça oca, entre tantas outras coisas que eu poderia colocar aqui que nós somos muitas vezes diante do Senhor. Hipócritas, fingidos, preocupados demais com as aparências, preocupados demais com o nosso bom nome, com a nossa fama, com o que estão dizendo de nós. E nos esquecemos do que Deus está vendo em nós, em primeiro lugar, antes das pessoas. Então vamos lá, 7. Exemplo 7. De coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus e com a igreja, e que a gente vê tanto outras pessoas fazendo e que a gente toma aquilo por normal, natural, e o diabo ali só aproveitando as brechas e só soprando mais e mais mentiras na nossa mente, corrompendo o nosso avanço na fé, o nosso crescimento, comprometendo o nosso amadurecimento, comprometendo o nosso relacionamento com as pessoas dentro da nossa família da fé, sim, porque os nossos irmãos que também entregaram a vida para Jesus, eles são nossa família. E como a gente vive em pé de guerra por pouca coisa com esses irmãos. Sim, por pouca coisa. Porque tem muita coisa que a gente diz que é muito sério, que é gravíssimo, que é inaceitável. E que Deus olha e fala, era simples resolver aquilo. Se os 2 cabeçudos parassem e me ouvissem. Ou os vários cabeçudos, né?
A nossa vida com outras pessoinhas como nós sempre vai gerar desafios, sempre vai gerar alguns conflitos. E isso tem o seu lado bom. Sim, tem o seu lado bom. Porque muitas vezes, se não surgisse um certo conflito, um certo embate, uma certa discussão saudável, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui de discussão, discutindo uma questão, procurando uma solução, tentando entender um fato que aconteceu, muitas vezes é nesses momentos que Deus vem e traz soluções, caminhos, melhorias. Mas também tem o outro lado, que é o lado da divisão, da mágoa, do afastamento, por imaturidade, porque as pessoas estão ofendidas demais, ou porque as pessoas querem vingança, mas dão um outro nome para isso, sabe, para disfarçar. Ó, para você que talvez se espantou com essa palavra, vingança. Vingança é uma palavra que não combina com o povo de Deus. Vingança é uma palavra que não combina com a vida, com a rotina, com o dia a dia de um cristão. Piorou se for parte de ministério. Se fizer parte de liderança, então piorou. Estamos falando de pessoas. Estamos falando de pessoas que são extremamente amadas por Deus, mas extremamente odiadas pelo diabo. Pessoas que são imperfeitas. Pessoas que algumas estão levando o Senhor muito a sério, estão buscando alinhar sua vida com o Senhor, com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus para a sua vida. E outros que estão levando a vida com Deus na maior brincadeira. Tem muito humano e muita mana participando de tudo que a igreja faz, mas não leva Jesus a sério. E o diabo aproveita. Como é que ele vai deixar passar batido essas oportunidades? Como é que o inimigo da nossa alma vai deixar de aproveitar um coração peludo, um coração raivoso, um coração que diz que ama Jesus, mas ao mesmo tempo não abre mão do seu pecadinho de estimação? Não abre mão de transar com a namorada depois do culto, achando que tá tudo bem. Que é só fazer uma oração sem vergonha, michuruca, da boca pra fora, e que Deus perdoa. Toma vergonha na tua cara, se você é essa pessoa e tá aí do outro lado. Namoro nem existe na Bíblia. E se você namora, seja você jovem, seja você adulto, se você namora, sexo não é pro namoro, sexo é pro casamento. Repita comigo, sexo não é para casal de namorados, é para um casal casado. Hoje em dia tem muito essa coisa, né, das militâncias. Ai, mas esse não é o seu lugar de fala. Ai, mas você não pode falar sobre isso porque você não vive isso. Não é o seu lugar de fala. Eu posso falar sobre isso. É o meu lugar de fala. Porque o Senhor me resgatou de uma vida suja, corrompida, sofrida. Deus me tirou de um poço de traumas e traumas e traumas e traumas e vitimismos e raiva e ódio e desejo de vingança e muita mentira que o mundo recebeu, né, a partir do nosso inimigo e estabeleceu como verdade, e eu tinha muitas mentiras como verdade na minha vida, na minha mente, que o Espírito Santo veio quebrando, que a palavra veio quebrando, que pessoas abençoadíssimas por Deus, aleluia, por cada pessoa que Deus levantou para me puxar a orelha, para me direcionar corretamente. Eu posso falar, eu fui por muito tempo marionete nas mãos do diabo, mas Jesus me achou. Jesus me encontrou, Jesus ministrou na minha vida, Jesus me chamou para perto e eu decidi, eu usei meu livre-arbítrio, porque eu e você, nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher. E se você escolher que você quer viver na carne, que você não quer Jesus, que você mesmo tendo 13, 14 anos quer namorar e quer transar e não tá nem aí para os propósitos de Deus, para a vontade de Deus para tua vida. Você pode ter aí 17 anos e tá em rebeldia contra os teus pais dentro de casa, batendo no peito para se achar, para falar sobre liberdade, sobre independência, e depois veste uma máscara de crente adorador e vai pro culto. Mas, mana e mana, o Senhor, Ele tá vendo a tua conduta. E o Senhor te chama para um lugar de arrependimento sincero, porque Ele te ama.
A gente começou essa sequência de story falando sobre julgo desigual e que não era só uma questão de você decidir ter um relacionamento com uma pessoa de religião, de crença, de fé diferente, mas era uma questão de propósito. E eu vou dizer que se você tá namorando, tenha a coragem, tenha a responsabilidade de perguntar para Deus: Deus, eu tô num relacionamento, eu tô namorando, eu tenho tantos anos, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer? É para isso que o Senhor me chamou? Qual é a tua vontade para mim? Tenha coragem de falar assim, ó: Jesus, se não é da tua vontade, me esclarece e me dá coragem para abrir mão. Porque muito mais me importa viver os teus propósitos para minha vida. Eu quero conhecer o amor romântico, eu quero um dia uma família, eu quero conhecer o sexo, mas Senhor, que seja no seu tempo. Eu quero te obedecer. Ah, mas não tem como, porque eu já caí, eu já errei, eu já falei, eu já tô num namoro com 13, 14 anos de idade, eu já magoei muito a minha família, eu já desonrei muito os meus pais, eu já menti para os meus pastores, para os meus líderes, eu já fiz tanta coisa errada que não tem como voltar atrás. Ah, você não sabe o que eu fiz, mano. Você não sabe o que eu fiz. Mano, eu quero te dizer que realmente eu não sei o que você fez, mas você sabe e Jesus Cristo sabe melhor ainda do que você. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Ele nos conhece. Ele nos fez. Não tem nada que você tenha feito que Deus não viu. Quando você tá lá vou dar um exemplo bem ruinzinho, mas é para marcar você. Quando você tá lá sentado no seu vaso no banheiro fazendo o número 2, Jesus está te vendo. Nada fica em oculto. Eu tô aqui falando com você. Mas quem tá interessado de verdade, profundamente, 1 milhão de vezes, infinitamente mais de vezes do que eu, é Jesus. E Ele não faz nada por acaso. Hoje eu nem ia gravar stories. Eu queria gravar todo dia, eu queria postar meditações, reflexões, devocionais, falar da palavra aqui todo dia, mas eu não consigo. Há quase 2 anos atrás, quando eu achei que eu só teria o meu quarteto fantástico, Deus trouxe para minha vida a coisa mais linda do mundo, que é a Violeta. E agora com ela tudo mudou, tudo teve que ser reajustado. Então eu não consigo fazer stories todos os dias, mas quando eu venho por um direcionamento de Deus. Eu sinto algo no meu coração e Deus me direciona. Então, se você chegou aqui, no livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mana, é de toda injustiça, toda injustiça. Você pode ter feito a maior feiura, aquilo que você não tem coragem de falar, você não tem coragem de pronunciar em público. Às vezes, nem quando tá só você e Deus, você não tem coragem de pronunciar. Sabe aquela feiura da braba mesmo que você fez? Sabe quando você deixou a tua carne gritar e te dominar no nível máximo? Ele conhece, ele sabe. Mas se você confessar com sinceridade, com arrependimento real, ele te perdoa. Mana, olha o que vai falar lá em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem os confessa e quem os abandona encontra misericórdia. O que o Senhor está falando para você? Muda de rota. O que o Senhor está falando para mim e para você? Se arrepende sinceramente. O Senhor não está interessado no nosso remorso. O Senhor está interessado no nosso arrependimento. Mana, você se envolveu com droga? Se arrependa, peça ajuda, vai se tratar. Confia no Senhor e confia na medicina. Confia no amor da tua família, no amor de verdadeiros amigos, no amor da tua liderança para buscar ajuda. Você está pecando no seu namoro? Se arrependa, muda de rota.
E, manos, em relação a esse confessar, não é só confessar para Deus. A gente adora quando no meio de uma pregação, no meio de uma célula, no meio de uma conversa, alguém fala assim: "Ah, mas você tem que contar para Deus. Você não tem que contar para mais ninguém, não. Você tem que falar para Deus, é Deus que perdoa. Você não tem que falar para ninguém." Cala a boca, diabo. Cala a boca. Porque o que a palavra do Senhor diz é, sim, devemos confessar a Deus. Deus é o único que pode nos perdoar, nos lavar, nos purificar, nos redimir. Mas o Senhor diz: confessa para os teus irmãos na fé, verdadeiros irmãos na fé, para que você seja curado. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós compartilhamos com verdadeiros irmãos na fé, a gente une forças para vencer aquilo, nós somos curados. Olha o que diz. Mano e mana, abre as orelhas. Abriu? Então vamos ler. Tiago 5,16. Abriu as orelhas? Então abre também o coração para você entender com um coração humilde isso que o Senhor diz para nós. Sem rebeldia, tá? Sem rebeldia. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados, a oração de um justo pode muito em seus efeitos ou é poderosa e eficaz. A gente vira e mexe escuta só esse finalzinho. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Ninguém quer falar sobre o que vem antes. Confessem seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E por quê? Por que que ninguém gosta de ouvir isso? Por que que todo mundo acha um absurdo isso, mesmo sendo parte da igreja, do reino de Deus e tudo mais? Por quê? Porque a gente tem um raio de uma maldição chamada orgulho, gritando muito forte na nossa carne. E o diabo aproveita esse nosso orgulho, essa nossa preocupação com o nosso bom nome, com a nossa reputação. Gente, que se lasque a nossa reputação. Diante do Senhor Jesus é necessário que a gente se humilhe. Diante do Senhor Jesus não tem questão de reputação, de bom nome, não. Rasga o coração e confessa. Abre o coração para os verdadeiros irmãos e seja curado. Porque só assim a gente vai avançar. Do contrário, a gente não caminha. Ah, mas o que essa doida tá falando? Ela é líder de jovens para erguer os jovens ou para rebaixar os jovens? Eu sou líder de jovens porque Deus implantou no meu coração um amor, uma preocupação e uma inquietação gigantesca para com a juventude. E o Senhor ama a juventude, então eu amo a juventude. E a minha missão, com certeza, é sempre trazer os jovens para um lugar onde eles sejam tratados, curados e que eles avancem. Nunca o contrário. O meu desejo nunca vai ser ver um jovem voltando atrás, retrocedendo, abandonando a fé, abandonando a busca pelo conhecimento da vontade de Deus, abandonando o conhecimento da palavra, abandonando a adoração, abandonando a comunhão com os irmãos, o convívio com a igreja. Só que verdade tem que ser dita, ponto. Eu não estou aqui para mimar. Antes de deixar esse último versículo, eu quero deixar claro. O Senhor Jesus não me chamou para mimar nenhum jovem. O Senhor Jesus me chamou para amar a juventude. Essa inquietação que Ele colocou no meu coração em relação à juventude não foi uma inquietação de vai lá e agrada os meus queridinhos, não. Vai lá e faz programações para alegrar o coração deles, não. Vai lá e manipula a minha palavra, manipula de uma forma que afague o coraçãozinho deles. Não, o Senhor disse, vai lá e ama. Vai lá e ama. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade. Quem ama não fica manipulando, não fica floreando. É claro que eu não posso ser, como é que eu vou dizer, uma assassina por meio de palavras. Claro que não, mas a verdade tem que ser dita. Foi para isso que o Senhor me chamou.
O orgulho é algo que faz com que Deus nos resista, faz que Deus se oponha a nós, que Ele esteja contra nós. Então, mano e mana, entenda que quando eu digo se humilhe diante de Jesus, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa necessária, isso é uma coisa muito urgente no nosso tempo. A gente precisa reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Falar que quer viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, é lindo. Mas existe toda uma preparação, existe uma caminhada certa para chegar lá. E o Senhor, Ele quer te direcionar. Mas você precisa escolher, deixar que Ele te direcione. E para isso você não pode ser mimizento, vitimista. Você não pode estar voltado para a tua carnalidade, mas sim para o avanço da tua espiritualidade. Mano, lá no livro de Salmos, mano e mana, às vezes eu falo mano, mas eu tô falando dos dois, tá? Lá no livro de Salmos 51, verso 17, vai falar assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. Um espírito quebrantado, humilde, submisso. Um coração quebrantado e contrito. Sabe, um coração que não tem mais espaço para orgulho, não tem mais espaço para querer se justificar, porque tem muitas vezes a gente tem essa atitude de querer justificar. Quem está preocupado em justificar o seu erro, quem está preocupado em justificar o seu pecado, em dar desculpas para o seu pecado, não está arrependido, não está quebrantado. Mas quem confessa e confia no amor e na justiça de Deus, esse sim. Davi diz assim para o Senhor em Salmos 69, versículo 5. Olha a sinceridade. Por que será que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Não foi à toa. E não é porque ele era perfeito, porque ele não foi perfeito. Mas ele foi extremamente humilde, extremamente rendido, extremamente dependente do Senhor. E quando ele se dava conta do pecado, ele se arrependia, aquilo doía no coração dele. O arrependimento dele não era uma lágrima de crocodilo falsificada, não. Era sincero. Aquilo doía. Quando ele percebia que ele tinha ofendido a Deus, porque os nossos pecados ofendem a Deus. Quando ele percebia, ele buscava um conserto e ele diz assim: tu bem sabes como fui insensato, meu Deus. A minha culpa não te é encoberta. Davi não usava máscaras.